A colonoscopia é um exame arriscado e doloroso? A colonoscopia é um método diagnóstico que evoluiu muito também nas últimas décadas, né? Os equipamentos melhoraram, os equipamentos hoje são mais finos, flexíveis, e a gente faz sob sedação e o indivíduo, na verdade, não sente nada praticamente durante o exame. O problema é que todo o exame colonoscópico precisa ser feito um preparo, o intestino tem que estar limpo. Então, esse preparo é um pouquinho chato, que ele tem diarreias até eliminar todas as fezes que estão dentro do intestino. Isso, então, leva um tempo e, às vezes, pode desidratar, então precisa tomar um sorinho, às vezes, hidratar bastante para não ter nenhum problema de alteração de consciência, nem nada disso. Então, nesse aspecto, a gente ainda não conseguiu melhorar. Durante o exame, a gente já conseguiu melhorar. Além disso, existe uma história de perfuração intestinal, na verdade, uma a cada 100 mil exames. Isso pode acontecer, mas é bastante raro, né? Mas a gente tem que salientar isso e explicar isso para o indivíduo também que pode acontecer. Principalmente naqueles casos de lesões maiores, de intestino do cólon direito, no lado direito do intestino, que ele é mais fino, a parede é mais fina, e quando mexe ali pode haver uma perfuração. Perfeito. Pessoas negras são mais propensas ao câncer coloretal? Mito ou verdade? Na verdade, a gente tem equivalência de incidência. O que acontece em algumas áreas, por exemplo, se a gente considerar os Estados Unidos, é que muitas áreas são endêmicas para indivíduo obeso e negro. Talvez pelo estilo de vida e também pelas condições de alimentação daquela população mais carente. E aí você tem um aumento de incidência de tumores. Mas se a gente considerar o Brasil como um todo, não tem isso não é uma verdade. Câncer coloretal é um problema de idoso? O câncer coloretal, ele acomete com maior frequência indivíduos acima dos 50 anos, com um pico de incidência ao redor de 65, 70 anos. Então, ele é mais frequente no idoso. Mas, hoje em dia, cada vez mais nós estamos vendo indivíduos jovens com tumor coloretal. Então, se o indivíduo tiver alterações que eu mencionei para vocês anteriormente, de alteração de hábito intestinal, dor abdominal ou sangramento, uma vontade imperiosa de evacuar, porque quando o tumor é baixo isso acontece, o indivíduo tem uma vontade de ir no banheiro rapidinho e quando vai parece que não foi. Então, esses sintomas têm que se alertar e fazer exames diagnósticos para ver se não estamos com um jovem com tumor também. Perfeito. Mito ou verdade? Câncer coloretal não tem cura? Câncer coloretal hoje é curável na maior parte das vezes. O que a gente não cura são os indivíduos que estão com estágio avançado. E, infelizmente, como nós não temos no Brasil um sistema de rastreamento eficiente, 50% dos nossos indivíduos já chegam em estágio 3 e 4, que são os estágios mais avançados da doença. Então, não é que ele não seja curável, é que nós não estamos curando, é diferente. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico mais precoce para que a gente possa curar a maior parte desses indivíduos. Mesmo assim, mesmo ele chegando no estágio 3, a gente consegue curá-lo na grande parte desses indivíduos. Então, o que está faltando é a gente fazer o diagnóstico mais cedo. A colonoscopia é a única forma de diagnosticar? A colonoscopia, antigamente, a gente tinha exame de imagem, por exemplo, vocês já ouviram falar de enema opaco, que é um exame radiológico em que se injeta contraste pelo ânus e vai se examinando o cólon e, às vezes, quando o tumor era grande ou pólipo grande, você fazia o diagnóstico. Hoje em dia, a grande 99% dos métodos diagnósticos se restringe à colonoscopia. Por quê? Porque facilitou o exame, hoje a gente faz melhor, temos colonoscópicos em maior escala e você pode examinar e tirar um pedacinho para estudar. Então, a colonoscopia realmente é um exame classe A para se fazer o diagnóstico de câncer coloretal. Perfeito. Pólipo é sinal de câncer coloretal? Não. É falso, né? Mito ou É mito. verdade? É um mito. O pólipo
a gente considera a palavra pólipo como qualquer elevação a partir da parede de dentro do intestino, chamada epitélio, né? E esse pólipo, na maior parte das vezes, são lesões benignas, ou adenoma, ou pólipo hiperplásico, que são nomes que comumente todo mundo recebe dos laudos e vem, que são lesões benignas. A partir da evolução dessas lesões benignas, comendo mais carne, fazendo menos exercício, sedentarismo, essa coisa toda, vão ocorrendo mutações nesses pólipos e eles vão crescendo de tamanho e a partir daí é que se desenvolve o tumor. Então, o tumor ele pode nascer a partir do pólipo, mas o pólipo não é tumor. Tenho câncer coloretal. Vou usar bolsa de colostomia para sempre? Mito ou verdade? Mito também. Como eu já mencionei anteriormente, 75% dos indivíduos a gente consegue não precisar fazer colostomia definitiva. Em determinado grupo de indivíduos que tenham tumores mais na região baixa do intestino, no reto sigmoide, a gente às vezes precisa deixar o que a gente chama de uma ileostomia, que é deixar uma bolsinha temporária, até cicatrizar depois da operação, onde juntou o intestino, os dois intestinos que veio de cima e o reto. A gente espera alguns meses e depois reconstrói o trânsito. Então, grande parte não fica com bolsinha. Quando fica? Quando a lesão é no reto ou no ânus, invade a musculatura esfincteriana e aí a gente tem que, infelizmente, fazer uma cirurgia maior, que a gente chama de amputação do reto. Aí não tem jeito, tem que ficar com bolsinha mesmo. Relação sexual anal causa câncer coloretal? A relação sexual anal está relacionada com a infecção, principalmente de um vírus, que é o HPV, o Human Papilloma Vírus. E ela está relacionada a um tipo específico de câncer do ânus, que é o câncer anal, que é um outro tipo de tumor, né? Histologicamente, ele é um tipo de tumor diferente do adenocarcinoma que a gente está falando com vocês de maneira geral, né? Então, ele pode até ter um adenocarcinoma na região do ânus, mas a grande parte desses indivíduos tem o carcinoma epidermoide ou escamoso, que é relacionada ao HPV, que se transmite também por coito anal. Intestino preso pode causar câncer coloretal? Não, o intestino preso não causa câncer coloretal. O que pode é haver, como eu falei para vocês anteriormente, se o indivíduo não come muita fibra, não come, tem o trânsito mais lentificado, as substâncias carcinogênicas podem entrar em mais tempo em contato com aquela mucosa e acabar desenvolvendo um tumor. Mas uma coisa não é precípua para se ter a outra. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, doutor. Um prazer enorme. Foi ótimo poder esclarecer a dúvida de todos. Foi muito bom. Eu espero que eu tenha podido esclarecer aí essas perguntas e a discussão sobre esse câncer coloretal, que é um câncer muito frequente entre nós e que talvez a gente tenha que começar a pensar numa política de Estado de rastreamento, é uma coisa muito importante e eu me parabenizo com vocês terem escolhido esse tema para a gente discutir aqui. Surgiram várias dúvidas, né? Espero eu ter esclarecido a dúvida de todos. Gente, obrigada pela participação, espero vocês na próxima live. E se tiver alguma dúvida sobre prevenção, saúde, entra no nosso site, é o www.hcor.com.br. Muito obrigada e até mais. Prazer, muito obrigado.